Queridos, eu quero que os irmãos resgatem alguns princípios. Quando se estuda o Apocalipse, nós temos que atentar para alguns princípios hermenêuticos. Ou seja, o próprio livro ele tem uma estrutura que deve ser constantemente evocada, relembrada, para que tudo aquilo que nós virmos aqui no livro, ou vermos no caso, ele possa ter a coerência que o próprio livro propõe. Observe os irmãos que este livro ele tem uma divisão ternária. Como o próprio capítulo 1, versículo 19 nos diz: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, basicamente, o Apocalipse traz essa divisão necessária. Veja que foi o próprio Cristo que estabeleceu tal divisão. Então, as coisas que viste, portanto, as coisas que João acabara de ver. É o capítulo 1 de João. A visão do Cristo glorificado, ali como sumo sacerdote, cuidando das igrejas. Está ali entre os 7 candeeiros de ouro. As coisas que são, certamente, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, porque você vai encontrar ali exatamente as 7 igrejas, que é a profecia desse tempo presente em que nós vivemos, até porque todos os verbos utilizados ali na carta, com exceção das promessas, é uma referência ao tempo presente, as coisas que são. Quando acaba então a era da igreja, ali Laodiceia, o capítulo 4 já começa com um convite a João, dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E aí vem a terceira parte, que é as coisas que terão lugar depois da era da igreja. Portanto, capítulo 1, as coisas que viste. Capítulos 2 e 3, as coisas que são, que compreende toda a era da igreja. E por fim, as coisas que devem acontecer depois destas, que é do capítulo 4 em diante. Então, todo o Apocalipse, entendam isso, ele basicamente tem essas 3 partes. Ok, irmãos? Então, do capítulo 4 em diante, nós vamos entrar já na revelação das coisas que terão lugar depois da era da igreja. Nós ainda estamos na era da igreja. Das 7 igrejas, nós estamos em Laodiceia, a última. Então, logo, eu não sei certamente se é hoje, se é amanhã, daqui a 1 mês, 6 meses, eu não sei quando. Mas logo, nós vamos encarar aí, se estivermos ainda vivos, eu creio que sim, os acontecimentos finais. Depois das coisas que são, que é a era da igreja, restam 7 anos. Baseado em que nós falamos isso? Baseados na profecia de Daniel 9. Porque afinal, Daniel 9 nos fala de 70 semanas, sendo 69 delas cumpridas até a morte de Cristo. E uma, que é a última semana, que seriam 7 anos, foi empurrada lá para o final dessa era. Por quê? Porque foi introduzido um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Esse intervalo é o intervalo em que está inserida a história da igreja. Então nós estamos no finalzinho da era da igreja, portanto, no finalzinho desse intervalo, há um passo para darmos continuidade às semanas, ou seja, a última semana e, portanto, aos últimos 7 anos. Ok? Então, o que compreende, ou quais são os acontecimentos que terão lugar nesses últimos 7 anos? É aí que nós entramos, então, na profecia dos capítulos 4 em diante do Apocalipse, quando João é arrebatado, e ele então, depois que ele descreve o cenário do céu no capítulo 4, ele dá uma ênfase ao capítulo 5, quando fala: eu vi na mão daquele que se assenta no trono um livro fechado, selado com 7 selos. E esse livro, portanto, ele será desvendado na medida em que o Cordeiro abre os selos deste livro. Esse livro é um rolo, então o selo vai sendo retirado e esse rolo vai sendo aberto e vai abrindo-se, portanto, a cada selo que se abre, esse rolo vai se desenrolando. E a cada desenrolar, nos é mostrado, nos é revelado um
dos acontecimentos que terão lugar nos últimos 7 anos. Ok, pessoal? Então, uma coisa nós sabemos, que o conteúdo desse livro é o conteúdo dos acontecimentos que terão lugar nos últimos 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, porque a última semana de Daniel 9 se divide em 3 anos e meio e 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio serão, no caso, o princípio das dores. Será o princípio das dores, que compreendem os 4 primeiros selos, que nós já falamos aqui, com bastante propriedade. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e quarto selo, que são os cavalos. São os 4 cavalos do Apocalipse: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Indicando o quê? 4 grandes acontecimentos que terão lugar na terra nesse período, que se refere o branco ao anticristo, nunca a Jesus Cristo, nunca ao Evangelho. Isso já foi demonstrado aqui em estudos anteriores. Portanto, aqui, esse príncipe do cavalo branco é o anticristo na primeira fase, quando ele ainda vem, ainda com aquela feição de paz, né? Fazendo um acordo com Israel. Aí o segundo selo, o cavalo vermelho, o texto declara claramente que é a guerra. Terceiro selo, a fome. Quarto selo, a morte. Então, esses 4 primeiros selos, eles constituem o quê? É um ambiente que o Senhor vai preparando. É como que Deus fosse preparando os homens para a grande crise, ou que seja a grande tribulação que está para despontar. O Senhor começa a apertar os homens e preparando um ambiente. Tanto é que o 5º selo, nós temos o que aqui? O clamor dos mártires. Vai ser o momento em que os mártires lá do Hades, eles vão falar: Senhor, até quando o Senhor ficará aí assentado no teu trono e vendo tudo isso acontecer? Porque desde a queda de Lúcifer, nós temos que remontar para você entender claramente esse clamor dos mártires aqui. No capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, você tem que ter um olhar de uma perspectiva desde a queda. Porque desde que Satanás, ou que Lúcifer tornou-se Satanás, que a tragédia e a miséria tem sido disseminada no universo. E eu penso que mesmo os mundos não caídos e os anjos não caídos e todos aqueles, eles pensavam assim: Deus tinha que dar um basta no Satanás, no diabo, para que ele não devastasse tanto assim. Mas não, tudo tem o seu tempo. Na economia de Deus, tudo o que aconteceu é necessário para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado. Deus, ele quer um universo para si. Ele quer mundos para si, e Ele quer que a sua vasta criação, que transcende a criação da terra, certamente, que todos os seres criados e existentes no universo possam adorá-lo, não por imposição, não por medo, não como se fossem marionetes, mas que todos devem adorá-lo tendo uma consciência clara de que Ele é Deus e que só Ele é digno. Então Deus, ele determinou que ao longo dessa história, Deus haveria de se revelar ao universo. Então a história, desde a queda até o final de tudo, ela é necessária segundo o plano de Deus, segundo o propósito de Deus. Para quê? Para que Deus se mostre, para que Deus se dê a conhecer. Todo o universo por fim conhecerá a Deus. Tanto é que no último dia nos é dito que todo joelho se dobrará, toda língua haverá de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E isso será uma declaração como um resultado do conhecimento de Deus. Ou seja, mesmo os que serão condenados eternamente, mesmo o diabo, depois de tudo que for mostrado e declarado visivelmente, nada oculto, nada escondido, diante dos olhos de todo o universo, nem mesmo o diabo terá como fazer mais nada, porque tudo foi demonstrado. E por fim, na sua plena derrota, inclusive ele dirá: só o Senhor é Deus, de fato, de verdade. Não há como escapar. E aí todo o universo, portanto, seja o universo redimido ou não caído, agora vai adorá-lo pela eternidade sem fim, na firme convicção e consciência de que Ele é digno. Ele é digno. Hoje nós temos um grande problema na adoração.
Mesmo nós que conhecemos a palavra, porque muitas vezes no nosso egoísmo, isso porque a nossa alma não está de todo transformada, nós muitas vezes não rendemos a glória devida a Ele. Aí mesmo na hora do chamado momento do louvor, porque o momento do louvor nada mais é do que uma pequena expressão daquilo que deveria ser constantemente. Porque Deus não é Deus somente na hora do louvor, e o louvor cantado não é a única maneira, a única expressão de louvor a Deus, não é? Mas mesmo naquele momento já consagrado, separado, para que coletivamente nós juntos declaremos aquilo que Deus é, muitas vezes nós não entregamos a Ele de coração tudo aquilo que lhe é devido. Mas naquele último dia, tudo isso ficará muito claro. Então, quando é dito aqui no 5º selo, que os mártires clamam, versículo 10, em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É como que eles dissessem o seguinte: até quando? Significa, Senhor, desde o princípio tu tens visto o que o maligno tem feito, e como que os homens maus, também caídos a serviço do maligno, eles têm criado problemas, eles têm profanado o teu nome, têm matado os teus servos ao longo da história. Depois tantos outros morrendo, e parece que esses mártires falam: Senhor, está na hora de tu te levantares do teu lugar e começares a agir. Então esses mártires, eles estão como que clamando, e vai chegar um momento em que eles vão clamar. Quando eles clamarem, e aqui será então o quê? O divisor de águas. Quando eles clamarem, então é dito a eles no versículo 11, que eles aguardassem um pouco. A eles serão dadas vestiduras brancas. Então, Senhor, aguarda mais um pouco, porque muitos ainda serão mortos como vocês o foram. Ou seja, se anuncia aqui que ainda muitos irmãos ainda serão mártires. E então vai começar a partir daqui a grande tribulação. Por isso é que no 6º selo, do versículo 12 ao 17, acontece um grande fenômeno nos céus e na terra. Quando é dito que os céus se rasgaram e se enrolaram como pergaminho, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue, o céu se encandeceu de meteoritos sendo jogados de um lado para o outro, né? E houve um grande terremoto sobre a terra, e as ilhas e montes foram movidos dos seus lugares, quando todos os homens que estavam aqui, grandes e pequenos, comandantes, ricos, poderosos, escravo, livre, começaram a correr e a buscar refúgio, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Pronto. Anuncia-se aqui que vai começar a grande tribulação. E aqui eu quero que os irmãos se façam entendidos, porque por mais que eu tente explicar isso aqui, eu vou me convencendo de que eu explico muito mal. Que às vezes a pessoa vem no final da reunião com dúvidas com respeito a este ponto aqui, ó. E se porventura eu não me fizer claro aos irmãos, me ajude. Fala: pastor, o senhor não está claro, para que eu possa tentar de explicar de outra maneira. Neste momento, capítulo 6, 17 de Apocalipse, anuncia-se que a ira de Deus e do Cordeiro chegou. Está na sua Bíblia isso aí? Olha aí. Pois bem, coloca o seu dedo direito sobre o versículo 17, o esquerdo sobre o 17, por gentileza. Parece assim muito infantil, mas se você fizer isso, você vai me ajudar a fazê-lo entender. Colocou o dedo indicador sobre o 17? Muito bem. Agora coloca o seu dedo da mão direita sobre o capítulo 8. Por que esses dois marcos? São dois marcos. O 17 da sua mão esquerda diz que a ira chegou. O da mão direita, sobre o capítulo 8, aponta para o 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas. Não está assim na sua Bíblia? Pois bem, então veja.
O 17 é o fim do sexto selo. O capítulo 8 é o começo do sétimo selo. Então, o que você tem agora entre o capítulo 6, 17 do capítulo 8? Entre um dedo e outro, o que tem aí na sua Bíblia? Capítulo 7, a descoberta. Essa descoberta é muito profunda. Não, mas é verdade. Não é brincadeira não, é profunda. Isso porque às vezes, irmãos, tem doutores, PhD, DVD, em teologia, que não consegue ver aqui o capítulo 7, acredita? Não consegue perceber. O que eles não conseguem perceber? Que o capítulo 8 é a continuação do 6 e não do 7. E que o 7 está aqui como um capítulo parentético. É um capítulo colocado entre o sexto e o sétimo selo para explicar uma coisa extremamente importante, que você tem que ver. Porque se você for lendo em carreirinha e ignorar que o capítulo 7 é um capítulo explicativo acerca de alguma coisa importante que se insere entre o sexto e o sétimo selo, você vai perder a cronologia, você vai perder a ordem e, consequentemente, você vai chegar a conclusões complicadas. Bem, se nós sabemos então que o capítulo 7 é um capítulo explicativo, eu pergunto, o que ele explica aqui? O que ele faz aqui nesse meio, explicando o quê? Observe vocês, queridos, que se no capítulo 6, 17, que é o finalzinho do sexto selo, anuncia o início da grande tribulação, e se a grande tribulação começa no capítulo 8, com o tocar das trombetas, então uma coisa, ou melhor, duas coisas necessariamente devem acontecer aqui agora. Tem que acontecer. Primeiro, tem que acontecer o selamento, o selar na testa dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus, pertencentes à nação de Israel. Mas pastor, por que Deus tem que selar esses judeus aqui na testa? Então quero ler para vocês 3 momentos aqui que explica por que Deus tem que selar. Tá ok? Vamos começar pelo mais óbvio. Capítulo 7, versículos de 1 a 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado autoridade fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, primeira razão, os ventos aqui agora serão soltos. Quando esses ventos forem soltos, os conflitos espirituais vão se assenhorar da terra, vão tomar de conta da terra. Esses anjos estão ali simbolicamente como sendo ali a graça comum de Deus que preserva essa terra. Nada pode acontecer a essa terra, nenhum vento pode soprar nessa terra. Entenda vento como conflito, como morte, como qualquer ação da parte do maligno contra os servos de Deus, contra a própria criação de Deus. Nada pode acontecer sem que Deus permita. Que fique claro que esses 4 anjos nos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, representa essa ação protetora de Deus sobre a sua criação. A criação está como está, essa harmonia que nós encontramos ainda na terra, esse equilíbrio, essa paz, porque querendo ou não, existe paz na terra, ou não existe? Pastor, não existe paz na terra não, tanto conflito, você não está vendo não, tanta coisa ruim acontecendo, você está falando de paz? Tem paz, porque se não tivesse a proteção de Deus,
esse mundo já tinha virado um caos. Apesar de todos os pesares, ainda existem as organizações, os governos, ainda o sistema jurídico. Tudo isso são instrumentos de Deus. Ainda tem dentro do homem ainda a moral, a ética. São coisas divinas que se mantêm no homem, para que o homem ainda deseje pela justiça, que ele possa desejar ainda pelas coisas boas. Então, de alguma maneira, há uma ordem. Imagine só quando esses 4 ventos forem soltos. É como que Deus falasse assim: olha, eu estou retirando a minha proteção, e agora o príncipe deste mundo, ainda que já julgado, ainda não condenado, no sentido de que ele não foi ainda deposto e retirado e preso no abismo, mas ainda, intervindo nesse mundo, agora ele vai assumir o controle. Deus sai de cena, agora eu entrego. Então, os escolhidos judeus de Deus precisarão ser selados, porque os ventos serão soltos. Agora, por que eles terão que ser selados em razão dos ventos? Olha o capítulo 9, é o segundo ponto que eu quero demonstrar para os irmãos, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E aqui eu quero que os irmãos olhem para mim por um momento, porque uma irmã me mandou um zap. Eu não tenho WhatsApp, eu não tenho nada, na verdade, eu não gosto dessas tecnologias, nem celular eu tenho, eu não sou muito chegado nisso. Mas aí manda no celular da minha filha, que sabe que chega até mim, pastor, já é a segunda mensagem que o senhor fala sobre esse versículo, e em todas elas você diz sobre os que têm o selo de Deus, e o versículo diz sobre os que não têm. Não está errado, não? Porque o texto está falando dos que não têm, está falando dos que têm. Eu falei, gente, para um pouco, calma. Vamos ler o texto, o versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano a quem? A erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo. Ou seja, esses demônios que sairão aqui do abismo, eles vão tocar a erva da terra? Eles vão tocar qualquer coisa verde? Eles vão tocar alguma árvore? Eles vão tocar os homens que têm o selo? Então eu estou enfatizando que os judeus selados têm um selo para que não sejam tocados, porque os que não têm o selo, aqui no texto, serão tocados. Então afirmar positivamente que os que têm não serão tocados, não desmente o que se diz negativamente, que os que não têm serão tocados. É a mesma coisa. Se esses gafanhotos aqui que sairão do poço do abismo, eles vão ferir os homens que não têm o selo, então eles não poderão ferir os que têm o selo. Alguma contradição, irmãos? Inclusive, sempre que você lê alguma coisa, se afirma, é bom você sempre parafraseá-lo negando, ou vendo o outro lado, porque você consegue ver de maneira mais ampla a coisa. Não fica preso só ao que se declara, não. Se diz que os que não têm o selo serão tocados, aí você pode falar, então eu concluo a partir disso que os que têm não serão tocados. Não tem mistério. De sorte que essa é a segunda razão. Por que os judeus eleitos precisam do selo? A primeira coisa, antes de começar, anunciou, vai começar a grande tribulação. Sétimo selo é o início, entre um e outro. Deus fala, calma. Primeira coisa, eu vou selar os meus eleitos judeus. Como diz o capítulo 7, os que serão selados serão 144 mil de todas as tribos de Israel. O selo é necessário. Primeiro, porque os ventos serão soltos. Segundo, para que uma vez soltos os ventos, nenhum vento toque aqueles que têm o selo do Deus vivo.
E por que que eles não podem ser tocados nesse período da grande tribulação? Essa é a terceira razão. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, vamos ler o versículo 27. Diz assim: mas relativamente a Israel, relativamente a quem? A Israel. É aos gentios? Relativamente aos gentios? Relativamente às nações? Relativamente aos judeus espirituais, como o povo costuma falar? Relativamente a Israel, dele clama Isaías. 2 pontos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, vírgula. Ou que seja, o remanescente é que será? Quantos podem ser os filhos de Israel? Milhares. Milhares. Quantos israelitas há hoje sobre a terra? Há milhares. Espalhados em todas as nações. Milhares. O próprio Silvio Santos, vocês sabem disso, ele é judeu. Porque ele é filho de um judeu. Seu sangue, portanto, é judeu. E aí não se fala de uma cidadania ou de uma nacionalidade geográfica, mas aqueles que têm o sangue lá de Abraão, Isaac e Jacó. Então há milhares de judeus no mundo. Podem ser milhares e milhares. Mas, olha o versículo 27. Quem será salvo não é a totalidade, mas apenas ou seja, aqueles que restarem. Remanescente é o resto. Estou trazendo esse microfone muito agudo. Está assim muito, né? A gente fala e afina a voz da gente. Mas enfim, os irmãos estão entendendo? É o resto. Então no início da grande tribulação, quando os judeus forem entrar nesse período de tribulação, que os ventos forem soprar, que os gafanhotos saírem do abismo, então o Senhor vai selar na fronte a todos os judeus. Apenas há um número, que lá em Apocalipse é um número simbólico, de 144 mil. Ou seja, dentre todos os judeus, ele vai selar apenas os seus eleitos, porque até dentre o povo de Israel há os eleitos de Deus, segundo a sua soberania. Esses selados é para que eles possam, após passarem pela tribulação, eles possam restar. Porque se eles forem mortos nesse percurso, como poderão ser salvos, se não chegarem a ser finalmente o remanescente? Entenderam? Tanto é que, se vocês olharem aqui o versículo anterior, versículo 26 do capítulo 9 de Romanos nos fala: e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Lógico, aqui, agora, uma referência aos gentios. Mas onde é que está a questão aqui? É que os gentios, isso porque o versículo 24, ele começa dizendo sobre judeus e gentios, olha, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então esses chamados dentre os gentios, versículo 25, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, no caso os gentios, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, os gentios não eram povo de Deus, ali mesmo serão chamados filhos do Deus. Então os gentios também serão chamados filhos do Deus vivo. Por quê? Porque o Deus vivo é o Deus de Israel. Então um dia os gentios também seriam chamados servos do Deus de Israel. Então o Deus vivo, que é o Deus de Israel. Lá em Apocalipse, voltando agora para o capítulo 7, nos é dito que 144 mil receberão nas frontes o selo, versículo 3, o selo do Deus, do nosso Deus, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus.
Então esse selo do Deus vivo é para selar quem? Os judeus. Versículo 4: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Bem, esse é o primeiro ponto. Ao anunciar que chegou a ira de Deus, primeira providência: selar os filhos do Deus vivo. Ou melhor, os servos do Deus vivo. Selar os eleitos judeus, que deverão ser o remanescente lá no Armagedon, para que sejam salvos. Por isso, nós temos do versículo 1 do capítulo 7 ao versículo 8, aqui o selamento dos 144 mil judeus. Ok? Esse é o primeiro ponto, a primeira providência divina antes da grande tribulação. Ela não pode começar sem que esses sejam selados. Segunda providência: pastor, se Deus toma a providência de selar os judeus eleitos para passarem pela tribulação, até porque é uma necessidade deles próprios que eles passem pela tribulação, segundo a economia de Deus, para que eles sejam salvos e restaurados lá no final da grande tribulação. E a igreja? Qual que é a solução de Deus para a igreja? Aí Deus tem uma saída. Qual é a saída? O arrebatamento. O arrebatamento. Já declaramos aqui em outras mensagens tantas vezes que Deus, ele propõe o arrebatamento como um escape para a igreja, para os seus servos gentios. Para com os judeus, ele sela para que eles passem guardados na grande. Para os seus servos, igreja de gentios, ele quer livrá-los da tribulação. Por meio de quê? Do arrebatamento. Já declaramos isso, demonstramos em Mateus capítulo 24, estarão 2 no campo, um será tomado, deixado o outro, não é isso? Estarão 2 no moinho, uma é tomada, deixada a outra. Então, o Senhor, ele propõe um arrebatamento como escape. Entretanto, nem todo o povo de Deus, nem toda a sua igreja vai se apropriar desse escape. Conforme a própria profecia, muitos ficarão, muitos vão ficar. Por quê? Porque amaram hoje a sua vida, e por amarem a sua vida, acabaram por preservá-la. Não queriam ser tocados. Sabe quando você não quer perdoar alguém porque você acha que não pode ser tocado? Alguém te ofendeu profundamente, e aquela ofensa foi tão profunda, aí você não quer ser tocado, você não quer ser destruído, você não quer ser humilhado, aí você então preserva a sua vida. Como? Se fechando e guardando uma ofensa e uma mágoa contra aquela pessoa. Não posso perdoá-la. Você está ganhando a sua vida, está preservando a sua vida, e portanto você é um bom candidato, se isso acontece com você, para que durante a grande tribulação o Senhor possa te quebrar e te quebrantar, quebrar sua coluna, quebrar sua cerviz, encher de gafanhoto atrás de você, você nos montes correndo. Caso porventura você, nessa era atual em que você vive, nós estamos vivendo, você é um cristão, mas você simplesmente não amou a palavra do reino, você preferiu mais esse mundo do que o reino de Deus. Então, naquele tempo, o que Deus vai fazer? Não, você vai ficar aqui nesse tempo de grande tribulação, porque aqui você é meu filho, então eu vou tirar esse mundo de você. Vai ser um tempo em que o dinheiro não vai haver mais como é nos dias de hoje. Só poderá comprar e vender aquele que tem um número da besta. Como você é um filho de Deus e não aceitará o sinal da besta, então você vai ter que conviver e viver numa época, num tempo, num contexto de muito sofrimento, de muita fome, de muita perseguição. Então Deus vai tirar de você aquilo que hoje te impede. Tudo aquilo que hoje nos é um empecilho, seja nos aspectos do coração, da nossa alma, da nossa psique, seja o conhecimento, seja o dinheiro, sejam os prazeres, seja o que for, porque existem milhares de coisas que hoje se colocam como obstáculo para nós. Se hoje você se agarra a tudo isso, você preserva a sua vida, você guarda, você quer ganhar a sua vida, então nesse tempo você ficará aqui. A grande tribulação vai ser um tempo e
um cenário, um contexto, um ambiente propício para que os filhos de Deus sejam reduzidos a uma condição plena de servos. Alguns irmãos pensam, pastor, quer dizer então todos que ficarem na tribulação, ao cabo dela então terão sido quebrantados e portanto serão vencedores? Eu digo que teoricamente sim, mas eu ainda acredito que é provável que um crente de tão ruim, ainda na grande tribulação, ele não seja um vencedor. Mas você não precisa se preocupar com isso, até porque o seu tempo para vencer não se esgota na grande tribulação. Depois vai ter ainda 1000 anos. Olha como Deus é bom. Gente, que maravilha. Como Deus é bondoso. Ainda tem 1000 anos. Assim, meu filho, olha, você pensava que estava perdido. Não está perdido. Você não estará perdido. Porque o milênio é chamado o dia de Jesus Cristo. É o dia de Jesus Cristo. É o dia que Deus, o Pai, dará a ele esse galardão desse reino. E conforme está em Filipenses 1,6, aquele que começou em você boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, até o milênio, o final do milênio, ainda o Senhor estará trabalhando em você. É lógico que o melhor é que você seja arrebatado antes da grande tribulação, esteja com Ele durante a grande tribulação no trono do Pai, nos céus, volte com Ele no final da grande tribulação, desça à terra glorificado com Ele e possa reinar com Ele sobre toda a terra. Seria o ideal. Mas na última das hipóteses, você vai ser trabalhado ainda. E eu acho isso uma coisa maravilhosa. Serão arrebatados. Mas aguardar o quê? O que eles pediram a Deus que Deus pediu que eles aguardassem? Eles não pediram que eles fossem para a glória. Não é isso que diz o texto. Eles estão falando assim, Senhor, até quando tu não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam? Eles estão clamando para que Deus julgue definitivamente aos homens maus. Então, eles deverão aguardar. Por que aguardar? Porque esse julgamento sobre esses homens maus, ainda que comece na grande tribulação, só será concretizado cabalmente no último dia em que eles serão lançados no lago de fogo. Então, esse juízo que eles clamam não é imediato, ele é paulatino e se consumará cabalmente somente quando todos esses homens perversos forem lançados no último dia no lago de fogo. Então eles não estão clamando para que eles possam ir para o céu, aí seria contraditório, porque espera mais um pouquinho e eles são arrebatados, aí seria contraditório. Mas eles não pedem isso, eles pedem a vingança e o juízo sobre os homens maus e perversos. Tá. Olha a pergunta do irmão Neto. Eu não sei se eu tenho como responder assim para você. Eu vou responder, mas não sei se a resposta será satisfatória. Por quê? Porque a resposta é fácil de dar. Difícil é você explanar e expor a razão da resposta. O Neto perguntou o seguinte: então tá bom, então quer dizer que com base no que você falou, então eu sou salvo em Cristo, então, bem, já que eu tenho até o final do milênio, então eu vou chutar o pau da barraca, vou tocar o terror nesse mundão aí, e depois eu me acerto lá para frente, e ainda assim serei salvo? Eu não diria que você será salvo, você é. O grande problema é esse, você é salvo. Esse é o problema. Irmãos, outra vez eu não consigo sair daqui. Eu não estou preocupado com isso, mas eu preciso, porque eu estou falando essas mesmas coisas tem 15 anos, e as perguntas são sempre as mesmas, sinal que eu não estou sendo claro. É a cultura, não é? Tem um problema em algum lugar aí, então nós temos que repetir, até que isso fique claro, porque é a certeza de fé que nos faz caminhar com a cabeça erguida. Do contrário, a gente fica com a cabeça baixa. Mas vamos lá. A salvação não é tão somente temporal e espacial. Não disse nada, né? Explico. A cultura evangélica ensinou-nos da seguinte maneira: Jesus morreu por você. Primeira notícia. Segunda notícia: agora que ele morreu por você, você pode aceitá-lo, se você quiser. Terceira notícia do evangelho:
caído, né? Não, vamos falar do evangelho sofismático. Sofismático quer dizer, fala verdades, mas tem mentira misturada. Tem verdades, mas a mentira também está ali no meio, enganando, tentando. Jesus morreu por você, é verdade, lógico. Segundo, você pode aceitá-lo, é mentira. Na verdade é Ele que nos escolhe, é Ele que nos aceita, é Ele que nos dá fé para recebê-lo, é Ele que faz tudo. Mas a gente pode ver isso em outro momento. Terceiro, agora que você decidiu, que você é Senhor, né? Então, você decidiu aceitá-lo. Agora você tem a oportunidade de fazer valer na sua vida a sua decisão. Se você for de fato e de verdade fiel, olha lá, hein? Fiel, caba bom. Se você se santificar, entendeu? Não pecar. Eu estava no estudo essa semana passada, e aí alguém questionou o seguinte, exatamente esse problema de salvação, mesma coisa, não muda. Aí perguntou, quer dizer, pastor, assim, então, se a pessoa na hora, se a pessoa ela morreu na prática do pecado, está salva? Ela está fazendo um pecado, morreu, está salva? Falei assim, tá bom, escolha 10 pessoas. Hoje no mundo morreram 10 cristãos? Hoje 10 crentes, o mundo todo. Desses 10 que morreram hoje, quantos morreram sem pecado nenhum? Então, estariam todos perdidos se fosse depender disso, irmãos. O único que morreu sem pecado foi Cristo. Para de besteira. Essa ilusão, essa utopia de que você não peca e você é crente, está santificado, vai morrer sem pecado. Mentira. Só se você for tolo. Se bem que nós fomos tolos por muito tempo, né? Eu mesmo, um bestão a vida toda achando que era santo. Quanto mais eu me santificava, mais ruim eu ficava. Pior eu ficava. É verdade. Você quer ver uma coisa? Você quer ficar bem ruim? Começa a se santificar. Mas eu não estou falando da santificação de Deus, porque a santificação de Deus é obra dele, e o mesmo Deus da paz vos santifique. É Ele o agente santificador. Isso aí não, é beleza. Agora, fala assim, eu vou me santificar. Aí você começa a falar o seguinte, para eu me santificar, espírito, alma e corpo, porque o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Portanto, se você se propõe a isso, que você se santifique espírito, alma e corpo. Comece a santificar das impurezas do espírito. E tem uma delas aí, que outro dia eu falo, senão eu vou... Aí das impurezas da alma, você consegue se santificar de todas as impurezas da alma? Consegue? Da alma tudo? Alma pura. Como é que faz? Pega um cotonete bem grande, enfia no ouvido, vai descendo pro coração. Lava esse coração seu com um cotonete. Você não é assim. Se o Espírito Santo não entrar na sua vida e não te iluminar, não te der o poder, não agir, não te quebrar, irmãos, a coisa mais difícil no mundo é a santificação da alma. Tanto é que para o seu espírito ser regenerado, bastou você crer, foi regenerado. Para o seu corpo ser glorificado, quando Cristo voltar, diz a Bíblia, é num piscar de olhos, ele é transformado. Agora a alma é uma vida toda trabalhando. E depois santificar o corpo. Aí o povo esquece da alma e do espírito. Aí fala, se eu não cortar o cabelo, se eu não usar brinco, se eu parecer uma mortalha, e se eu usar uma roupa até os pés, e se eu não comer alface, alface tem que comer, né? Aí não pode, tem que ser alface, mas eu tenho aquele, como é que é? Hidropônico. NK, tá bom? Aí você acha que está se santificando. Enfim. Então, entenda isso. Não tem como. Quem morreu, já morreu. Tem algum pecado, alguma coisa. Não é? Agora, tem que saber se esse pecado, essa alguma coisa, é algum vício da alma.
que está o quê? Impregnado. Então não tem como. Então esse questionamento sempre vem, viu, o Neto? Eu vou explicar. Não, se você não for um salvo, aí não tem problema nenhum. Você nem tem que se preocupar com essas coisas. Fique à vontade. Não, mas aí... Eu não posso fazer nada. Eu sei, a pessoa está na igreja achando que é salvo. Não é? Eu não tenho como adivinhar. Se eu soubesse, eu falaria, irmão, você tem que se converter, você não é salvo. Eu não tenho o que fazer. Bem, mas falando da questão da interpretação equivocada que a salvação é espacial e temporal. Aí você vai, se você ficar firme até o fim, fiel mesmo assim, sem pecar. Porque o pior, se você pecar na última hora, você ainda perdeu a salvação. Tem que ser até a hora da morte. Tem que sair do corpo santo. Aí você não vai para o lago de fogo. Salvação espacial. Você não vai estar no lago de fogo. Você vai estar na glória. Entenderam isso? Isso é certo? Isso é uma meia verdade. É certo que aqueles que estarão salvos, eles terão essa salvação espacial. Mas não é só isso. E temporal, porque eles pensam o quê? Eu serei salvo quando? No último dia do lago de fogo para a glória. Enquanto isso, eu estou tentando ser salvo, tentando garantir a salvação. E a salvação, ainda que tenha um aspecto temporal e espacial, ela é sobretudo orgânica. Como assim, pastor? A salvação, ela já entrou em mim. Eu tenho já a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículos 12 e 13. Quando diz o quê? Quem tem um filho? Quem tem um filho aqui? Pastor, como é que eu sei se eu tenho um filho? Ora, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Você recebeu o filho? Você recebe agora o filho? Você pode falar assim lá no seu interior: Filho de Deus, habite o meu coração. Fala, entra em mim. Viu, Neto? Aí se teve alguém aqui que nunca recebeu a Cristo, que não era salvo, se agora ele fizer isso de coração, ele acabou de ser. Ah, tá. Irmãos, está vendo? Olha, isso aqui é uma prova de que nós temos que falar e repetir sempre. Talvez o Gil esteja cansado. Pastor não avança, está sempre voltando. Mas olha que coisa interessante. O Neto esteve aqui nas últimas aulas aqui conosco, nos estudos. Desde o início de Apocalipse está aqui. E aí a irmã, ela identificou que houve uma falha entre eu e o Neto. Porque o Neto, até então, estava pensando o seguinte: se um é tomado e o outro deixado, o que é deixado não é crente. Só que nós demonstramos isso já aqui. Eu quero demonstrar de novo. Vou pedir para o Neto prestar muita atenção, que esses dois, o que vai e o que fica, são cristãos autênticos. Pastor, mas se ele ficou, como é que ele pode ser um cristão autêntico? Olha o texto de Mateus capítulo 24. Assim como foi nos dias de Noé, assim será ou serão os dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, quando veio o dilúvio e levou a todos. Portanto, vigiai. Estarão dois no campo. Aí começa uma advertência. Dois estarão no campo. Um será tomado, deixado. Estarão dois no moinho. Um será tomado, deixado. Aí ele diz: portanto, vigiai. Em que consiste tal advertência? Por que ele diz para você, Neto? Então vigie. Olha, Neto, naquele dia, um vai, o outro fica. Você tem que vigiar. Para que você tem que vigiar? Para que você não seja este que vai? Eu pergunto, se esse que vai ficar não fosse um servo de Deus, não fosse um crente autêntico, Jesus estaria a adverti-lo dizendo que você precisa vigiar? Será que a advertência para que a pessoa vigie pode ser dada ao incrédulo? Incrédulos, vocês têm que vigiar para vocês não ficarem. Não, o incrédulo tem que se converter. E o crente tem que vigiar. Nenhuma advertência de vigilância é dada ao incrédulo. E aí conclui-se dizendo no versículo seguinte:
Porque se você soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria a casa e não permitiria que ela fosse roubada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ora, se Jesus é o vosso Senhor, vocês são servos dele. Essa é uma advertência aos servos de Deus, para que você, crente autêntico, servo de Cristo, você possa ser arrebatado. É como que dissesse: cuidado, porque você, embora servo, você pode ficar. Essa é a advertência. Não, eu acho que não. Eu não tenho como saber quem é o crente autêntico. Aqui, ó, eu tenho todos vocês na minha frente. Eu não sei se vocês são. Nenhum de vocês eu sei. E vocês todos juntos não sabem de mim. É isso mesmo, Israel. Pelos frutos conhecereis. E aquele irmão que está sentado aí no banco, na cadeira, e se ele, como é que você vai saber se ele é ou não é? Porque o líder talvez fique um pouco mais fácil e um pouco mais difícil, porque você também não pode olhar para um líder que não esteja adequadamente cuidando do povo de Deus e por isso simplesmente sentenciá-lo como sendo um joio. Porque existem aqueles que, sendo servos de Deus, dirão: meu Senhor tarda em vir, por isso eu vou comer e beber com os ébrios. E começa a espancar aqueles que foram a ele confiados. E então o Senhor daquele servo virá numa hora em que ele não sabe. Não tem esse texto, Mateus 24? E portanto, é muito complexa essa questão. Eu sei que os frutos eles demonstram claramente isso, mas esse juízo é difícil nós termos. Até diria que nós não devemos ter tal juízo. Nunca tenha no coração um juízo: tal pessoa é um lobo. Não tenha nunca esse juízo. Nem que você veja as presas dele. Nem que você veja. É melhor você falar que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, mas não exerça juízo nunca. Nunca. Não, mas eu vi o rabo dele, pastor, é lobo mesmo, eu vi o rabo. Mas ainda assim não faça. Poupe a você mesmo de qualquer juízo sobre você. Não é melhor? Ah, mas eu vi o rabo, olha lá o rabo dele. Melhor não. Não julgueis. Não é nossa tarefa o julgar, nunca. Não é nossa tarefa. Portanto, se você puder se livrar dele, se livre. Deixe ele com o Senhor. Se livre do lobo, se você puder. Não, eles não são iguais. Os seus irmãos que serão mortos como vocês foram mortos. Ou seja, é o mesmo tipo de morte. Ou seja, assim como vocês foram martirizados, eles também serão martirizados. Mas por que os primeiros mártires aqui que estão clamando foram martirizados? Porque eles sustentaram o testemunho de Deus, está aqui, ó, e da palavra. E esses que serão mortos só serão porque na tribulação vão também sustentar o testemunho e a palavra. Razão por que serão mortos. Porque se eles não fizerem isso, vão passar despercebidos na grande tribulação. Perfeito? Então vamos prosseguir. Então, embora a salvação tenha esse aspecto temporal e espacial, entenderam o que é temporal e espacial? Ou seja, referente no tempo e no espaço. Mas, sobretudo, a salvação, ela é orgânica. Quando você creu em Jesus Cristo, na sua obra redentora, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, entrou. Eu não errei a concordância, viu? O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, entrou para dentro do seu espírito humano e se amalgamou de tal forma com o seu espírito humano, que agora o seu espírito e o espírito divino se tornaram um só. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Um espírito. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 10 diz que se Cristo habita em vós, se ele habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Nosso corpo está morto. Mas Cristo habita em mim?
Mas meu corpo continua morrendo por causa do pecado. Mas o espírito, aí espírito não é o divino, é o meu espírito humano, porque se é o meu corpo que está morrendo, a relação é, se Cristo habita em vós, o corpo está morto, mas o espírito é vida. Nem é dito que seu espírito tem vida. Ele diz, o espírito é vida por causa da justiça. Por isso que é dito em 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, a fim de que vocês saibam que tendes a vida eterna. Então eu tenho a vida eterna. Mas pastor, e a salvação temporal e espacial haverá? Lógico, eu tanto serei livrado do lugar lago de fogo, como escaparei de todas as dores e perturbações dessa natureza humana aqui de baixo, por ocasião da transformação na segunda vinda de Cristo. Mas eu já tenho hoje a salvação. Salvação, ela é algo que foi gerada dentro de nós. Então não tem, o Neto, como você desfiliar, perder a salvação. Só seria possível mediante duas coisas. Primeiro, infidelidade de Deus. E ainda assim Deus sofreria um tremendo prejuízo. Por quê? Porque quando Ele te chamou, Ele foi que te chamou, não foi você que chamou Ele. Quando Ele te chamou porque primeiramente Ele havia te escolhido. Ele te escolheu porque Ele te amou profundamente, um amor eletivo, diferente de amor do Criador. E então Ele te predestinou, aí Ele te chamou. Quando Ele te chamou, o seu Filho pagou o preço pela sua vida. E agora que Ele te chamou, que você creu no Filho dEle, porque Ele próprio te deu fé para crer, porque a fé vem, a fé não está aí, ela vem mediante o ouvir a palavra. A fé é um dom de Deus. E agora, quando você creu, é dito em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14: tendo vós ouvido a palavra do Evangelho, que é o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu, e esse Espírito Santo, que não é a plenitude, é apenas as primícias do Espírito, no seu Espírito. Essas primícias do Espírito, o Espírito habitando no seu espírito humano, é o penhor. Aí você pode abrir qualquer dicionário, do grego, do hebraico, do aramaico, do português, do inglês. O penhor é uma garantia. Deus, Ele te chamou e falou assim: olha, eu tenho uma herança para você. Para mim é uma herança. E para que você tenha plena certeza de que eu te darei a tua herança no último dia, eu sei da sua fraqueza, da sua dúvida. Nós somos cheios de dúvidas, porque nós vemos Deus na medida em que nós somos. Você é infiel, Deus também vai ser a mesma coisa, não é isso? Aí Deus fala: não, mas eu vou te dar o penhor. O Espírito que eu te concedo agora é a garantia. Se eu desistir de te resgatar naquele último dia, você tem o penhor. Você pode ir lá para o lago de fogo, leve contigo o penhor. Ou seja, o Espírito de Deus está amalgamado ao meu espírito. Se Deus me lançar no lago de fogo, necessariamente Ele vai enviar quem? O Espírito Santo. Eu tenho o penhor. Ele me deu a garantia. Não é que eu seja bom, não, eu não sou bom. Mas Ele me deu a garantia. Ele é que é bom. E portanto Ele teria que ser infiel para consigo mesmo. Aí se Ele for infiel, Ele vai comigo também. Todo mundo queimar. Ué, mas Ele é infiel. Pastor, você está chamando Deus de infiel? Não, jamais. Eu estou dizendo que para que eu pudesse perder a salvação, tendo eu hoje o penhor e a palavra dele empenhada, ele teria de ser infiel. Primeiro ponto. Segundo, e ainda assim, Ele deveria me desfiliar. Eu nasci de Deus, eu fui gerado de Deus. Eu tenho 2 filhas, elas nasceram de mim. Nasceram.
Você pode pegar lá a saliva dela, de uma delas, um fio de cabelo, um pedacinho de unha. Pode fazer o DNA, pode levar no ratinho onde você quiser. Vai dar Alexandre, não tem jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou Alexandre. Eu acredito no Senhor nessa hora. Não, mas não é não? Sem brincadeira, não é? Vai dar Alexandre. E se eu pegar essas minhas filhas assim, eu não quero mais que você seja minha filha, eu vou te moer. E eu passar num moedor de cana. Cada gota que cair vai dizer, é filha, é filha, é filha. Cada pedacinho depois de morta. Você pode exumar. Está lá, é filho, está aqui o DNA aqui, ó. Então, para que eu deixasse de ser salvo, se fosse o caso de perder a salvação, Deus tinha que me desfiliar. E aí não tem como, que eu sou filho gerado. O mesmo Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Romanos 8,16. Não tem como. E aí, como não tem como, mas vai que esse filho, Neto, nós estamos tudo dentro do tema, viu, irmãos? Nós vamos falar sobre arrebatamento. Arrebatamento envolve essas coisas, ou não? Não basta falar a teoria do arrebatamento e não falar da essência daqueles que serão vencedores. Não resolve isso. Então, digamos que eu sendo filho, eu vou chutar o pau da barraca e vou tocar o terror. Estou nem aí. Irmãos, eu posso ir para o abismo. Posso ir para o abismo. Para onde eu fugirei do teu espírito? Não está na escritura? Salmo 139. Você pode subir na mais alta montanha. Você pode ir para o norte da China. Você pode sair do planeta Terra. Você não tem como escapar dele. Você é filho. Lá no seu interior. Lembra do filho pródigo? Lá onde ele estava, na sarjeta, no fim de tudo, caindo em si, lembrou, na casa do meu pai. Ó, tem pai, tem casa. Ele sabe. Pode virar um bêbado. Eu já vi bêbado demais. Quanto mais ele bebe, mais ele se quebranta diante de Deus. Encostado no balcão do bar, pregando para os outros. Não, ele vem. Ele falou que vai voltar. Vai voltar. Você não está vendo os sinais? Não, quando a pessoa bebe, crente desviado, bêbado, irmão, se arrepende, faz tudo. Todo dia esquece, todo dia vira. Mas ele sabe, lá no interior, o Espírito Santo dentro dele geme. Ah, pastor, quer dizer que o cara lá bêbado no bar, o Espírito Santo está dentro dele? Esse é o grande problema do Antigo Testamento. Quem não está no seminário, venha na sexta-feira que vem, começa, e quem está, não falte. Pastor, então tem um problema no Antigo? Não é que tem no Antigo, mas se você tem uma concepção do Antigo Testamento, não sabe discernir do Novo, você vai sempre ficar pensando que o Espírito que nós temos hoje nos foi dado da mesma forma como os antigos recebiam. E como é que os antigos recebiam? Sansão. O Espírito Santo agia sobre Sansão. Quando ele pecou, o Espírito se afastou dele, ficou sozinho, sem o Espírito. Porque a relação do Espírito Santo com os homens naquele tempo era uma relação econômica da obra. Tanto é verdade que, embora estejam as páginas do Antigo Testamento cheias de Espírito Santo, Gênesis 1:2, 1:2, o Espírito Santo pairava. Está lá no segundo versículo da Bíblia. Depois Gênesis está cheio de Espírito. Aí vem Jesus e fala assim: olha, eu tenho que voltar para o Pai, porque o Espírito não foi dado ainda. E se eu não for, ele não vem. Ah, não foi dado. Jesus fala cada besteira. Está lá em Sansão, está lá em Ezequiel, está lá. Calma, ele não foi dado organicamente para fazer habitação eterna em você. Porque ele sempre esteve agindo desde o começo, mas nunca outrora ele esteve habitando o espírito humano e com ele amalgamado. Nunca. Vocês entendem essa questão? Esse ponto é fundamental entender isso. De maneira que agora o Espírito Santo não pode sair de mim, porque senão meu espírito sairia junto.
O meu espírito é um espírito com o Espírito de Deus. Eu sou filho. Eu posso ser um filho rebelde, eu posso ser um filho mal criado, eu posso ser um filho desviado, arrebentado, todo jeito. Eu sou filho. Seus irmãos não sabem, a regeneração, a filiação, ela é única e exclusiva da nova aliança. Não havia isso no Antigo Testamento. Quem aprova? Quem é o maior homem do Antigo Testamento? Ele é o maior? Quem disse isso? Jesus falou em Mateus 11: de todos os nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Poxa, então é grande, hein? Maior que Abraão, maior que Davi, maior que Salomão, maior que Ezequiel. Não, maior do que Daniel, Jeremias, homens grandes, poderosos. Maior, ele é o maior, não tem ninguém maior do que ele. Aí eu pergunto, e quem é o menor do reino dos céus? O menor. Não, quem é o menor, estou perguntando, no reino dos céus? É o miúdo. Por que o miúdo? Porque o próprio nome já está falando, miúdo, né? Então ele é o menor. Não é miúdo. Então o miúdo é o menor. Então veja, nós temos o reino dos céus, nova aliança. E para trás, todo o restante até Adão. Quem daqui para trás, quem é o maior? E aqui no reino dos céus, quem é o menor? É o miúdo. Você é o menor. Mas embora menor, você é maior do que João Batista, é maior do que o maior. O menor é maior do que o maior. Mas qual a razão disso? Qual a razão? É porque este não é, como é dito de João Batista, dos nascidos de mulher. Não, esse é nascido do Espírito. Essa é a diferença. Nascido do Espírito, pode ser humilde, mas é maior do que o maior dos nascidos de mulher. Nasceu do alto, nasceu de Deus, recebeu o poder de ser feito filho de Deus, porque creu no seu nome. Filho. Não é, você não foi simplesmente, não, fica aí, vamos ver se dá certo, né? Só sabe que vai arrumar um emprego numa empresa? Não, fica por aí, vamos fazer um teste. Nada disso, é filho regenerado. Aí, para que não fique nenhuma dúvida, João diz na sua primeira epístola: e agora somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, mas ele diz, embora não tenha se manifestado ainda o que haveremos de ser, somos filhos de fato, porque no nosso espírito habita o Espírito do Filho de Deus, que do nosso interior clama, Abba, Pai. Se você colocar Abba, Pai, você estará dizendo, Papai. Por isso, quando orardes, orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. A oração do reino, a oração do Novo Testamento. Efésios 2, não, ali é para arrebentar meio mundo, né? Os irmãos entendem então que não tem como. Aí eu chutei o pau da barraca e estou tocando terror. É um filho que chutou o pau da barraca e está tocando terror. É aquele filho de quem é dito, é um servo mau, é um servo negligente, mas é um servo. Bem, mas pelo menos na nossa concepção humana, qual é a ideia? Bem, esse aí, Deus não pode manter a palavra dele, gente. Deus tem que pensar um pouco, porque não tem jeito para essa criatura. Tem jeito, irmãos? Para esse que chutou o pau da barraca e está tocando um terror? Depois ela agora é filho de Deus, é salva e agora está aí vendo o que é. Para mim, humanamente falando, não tem jeito. Porque vocês que não estão tocando terror nenhum, para mim não tem jeito. Que dirá o que está tocando terror? Eu que não estou tocando terror, para mim eu acho que não tem jeito. Aí Deus fala o seguinte, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 em diante. Observe
que aqui o apóstolo Paulo está tratando essa questão, que nós vamos falar agora, dentro de um contexto específico. Entretanto, os princípios aqui são amplos. Veja o que diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Há muitos. Há quantos fracos? E quantos doentes? Tem muitos? Olha para mim por um momento. Imagina o apóstolo Paulo chegar para uma igreja de Corinto. E essa igreja não deveria ser muito grande. A nossa igreja aqui dá umas 10 de Corinto, ou muito mais. Devido à quantidade de pessoas, mesmo o número populacional da época. Então, por maior que fosse tal igreja de Corinto, tivesse ali uns 50, uns 100 irmãos. Uma grande igreja, não? Ele falou assim: por isso que há entre vocês, entre vós. Você está entendendo a questão? Olha o que ele está dizendo: há entre vós muitos fracos e muitos doentes. E quantos que já morreram? Não poucos, ou seja, muitos também morreram. Por que havia naquela pequena igreja muitos fracos, muitos doentes e não poucos que já haviam morrido? Por qual motivo? Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, e eu pergunto, você tem julgado a si mesmo? Como assim, pastor? Você eventualmente para considerar o seu coração, seus pensamentos, suas atitudes, suas palavras, seu procedimento? Você tem julgado a si mesmo? Como você faz com os outros? Porque aquele irmão é falador. Mas você tem percebido que você é falador? Você tem chegado a esse juízo? Você tem julgado a você mesmo? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, você pode resolver todos os seus problemas antes que Deus te julgue. Versículo 32. Mas quando julgados, ou seja, nós deixamos de nos julgar, por isso nós agora somos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados. Por quem? Pelo Senhor. Então essa fraqueza, essa doença ou essa morte é um julgamento, é uma disciplina do Senhor. Uma disciplina. Porque você é filho. Ele não vai desfiliar, ele não vai se arrepender de você, mas como um pai ama o seu filho, ele vai discipliná-lo. E para que ele fará isso? Para que ele fará isso? Para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, você chutou o pau da barraca, está tocando terror, não seria o lógico ser condenado com o mundo? Você não está vivendo a vida adequada de um cristão. Ele fala: não, mas eu não vou te condenar com o mundo, eu vou julgar você, e eu vou discipliná-lo. E olha que aqui o contexto é um contexto muito singelo. É o contexto de irmãos que não discernia o corpo de Cristo. E como é que é esse negócio de não discernir o corpo de Cristo? Olha o versículo 33. Assim pois, não é a conclusão do que está sendo dito? Irmãos meus, quando vos reunis para esperai uns. Isso é porque tinha um grupo de irmãos lá em Corinto que não esperava pelos irmãos, comia tudo, não lembrava que o irmão também tinha necessidade de comer, desprezava o irmão, porque o irmão não tinha a sua mesma cor, ou porque o irmão fosse um gentil convertido, ou fosse um judeu na igreja de gentios, ou que fosse uma viúva, ou que fosse uma pessoa pobre. Aí faziam as panelas, desprezava os irmãos. Deus vai julgar. Agora imagine só, um caso semelhante no capítulo 5 dessa epístola, de um jovem que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. Aí o que o apóstolo Paulo diz? Já está julgado. Olha, Paulo sentenciou.
entrega esse indivíduo para o diabo, para que ele seja tocado na carne pelo maligno. E assim garantiremos, ou se garantirá, que o seu espírito será salvo no dia do Senhor. E aqui, é não ser condenado com o mundo, mas ele tem que ser tocado, disciplinado, para que ele seja quebrantado e quebrado, para que ele volte ao caminho. Hebreus capítulo 12 também diz que o Senhor, ele vai nos disciplinar para aproveitamento, a fim de sermos nós participantes de sua santidade. Bem, essa questão é muito importante, porque ela trata com a nossa alma, com o nosso coração, porque nós estamos falando sobre arrebatamento. Os que serão arrebatados, eles passam por esse processo, esse entendimento. Eles foram quebrantados, foram disciplinados, eles se julgaram a si mesmos, e eles tomaram pelo poder e força do Espírito Santo o caminho da edificação, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da aceitação, da disciplina dos irmãos de todas as coisas, razão porque ele será arrebatado naquele dia. Amém? Pois não, minha irmã? Muito bem. Quando nós encontramos ali em João capítulo 15, a parábola da figueira e dos ramos, que fala de cortar os ramos e lançá-lo ao fogo, a ideia que nós temos imediatamente no texto é que se o ramo foi cortado da videira e foi jogado ao fogo, então ele se desprendeu da videira e, portanto, ele está condenado. Essa seria a ideia imediata, não é? Imediata. Mas nós temos que fazer a seguinte pergunta: será que aquele texto está falando de salvação? A primeira pergunta que eu faço é: que frutos são esses que se diz lá em João capítulo 15? Primeira pergunta. Seriam os frutos do Espírito de Gálatas capítulo 5? Só para os irmãos terem uma ideia, eu não tenho como ler todo o capítulo, mas eu peço que os irmãos façam isso em casa. De uma maneira urgente, imediata, o capítulo 15, ele está falando imediatamente com os apóstolos de Cristo, conforme você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Ele escolhe aqueles e os designa, ou os designa. Eles foram designados o quê? Apóstolos. Vos designei para que vades. Então, que vades é esse, irmãos? Olha as expressões: eu vos designeis para que vades. Vades é ir. Então, de que trata aqui o assunto? Esses aqui que foram escolhidos imediatamente, não são escolhidos para a salvação, mas escolhidos para o apostolado. Por isso eles são designados apóstolos, para que eles possam ir. É a obra missionária, é o ide apostólico, para que vades e deis o quê? Frutos. E portanto esses frutos são aqueles que são ganhos para Jesus Cristo, são almas. Então o contexto aqui não nos permite compreender isso no âmbito da salvação, ainda que eventualmente se tome a parábola da videira e dos ramos para ilustrar a relação orgânica que todos nós temos com a videira, que é Cristo. Mas todo o capítulo 15, ele está dizendo imediatamente dessa relação que os apóstolos têm com Cristo, com a videira, nessa obra missionária de ser dele uma extensão, como quem diz: Cristo volta aos céus, mas os seus ramos vão sendo estendidos. A videira, ela vai estendendo os seus ramos, vai crescendo e chegando em outros lugares e dando fruto, de modo que a obra apostólica é o próprio Cristo neles indo e dando frutos, pessoas sendo salvas por meio dessa obra apostólica. Então, a exegese bíblica, ela não permite tomar o capítulo 15 em âmbito de salvação. A exegese bíblica não permite. Se você for estudar o capítulo 15 e você for então ligar, coordenar, fazer um elo de versículo por versículo, buscando desde a ideia inicial, passando por todas as ideias, essa exegese só nos permite compreender que essa videira
que é Cristo, e os ramos, que são esses imediatos a quem ele fala, que são designados para ir, vos designei para que vades, só nos permite compreender os apóstolos como sendo uma extensão e continuação de Cristo na obra de salvação de almas. Exatamente. Então é isso, é nesse contexto. Agora, tomar a parábola da videira para falar da relação orgânica que todos nós temos com Cristo, não é extrair exegeticamente do texto a verdade, mas é tomar por aplicação aquilo que está claro exegeticamente falando em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Cristo é um só, mas tem muitos membros. Então eu vejo o corpo, que é Cristo, sendo formado por muitos membros, numa relação de semelhança, uma símile com a parábola da videira com seus ramos. Há uma semelhança. Mas quando eu faço a exegese de João 15 para extrair a verdade imediata, eu não posso aplicar jamais no âmbito da salvação. Quem aqui entendeu o que eu disse? Quem não entendeu o que eu disse? A Lourdinha não entendeu. Você entendeu, Nivaldo? Então diga para ela depois, para não ter que repetir tudo isso. Mas é porque no campo da exegese bíblica, queridos, cuidado com isso. A Bíblia, já foi dito por alguém que a Escritura, como um conjunto de livros, a Bíblia enquanto conjunto de livros, e muitos textos, Escritura, de vários tempos, ela é um campo fértil para todas as guerras e contradições. Aqui, ó. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, uma arma para destruir pessoas e nações inteiras. Enganar, mentir, isso aqui, ó. Então, eu estou sendo muito honesto com os irmãos. A pergunta que a irmã fez não foi uma pergunta qualquer, não. Porque imagine só, se você toma João capítulo 15, se o ramo é cortado e lançado ao fogo, não é dito que ele será recuperado. Ele foi queimado, não fará mais parte da videira. Aí é necessário perguntar ao texto. O capítulo 15, dentro do contexto no qual se encontra capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, ele fala a respeito de quem? Imediatamente. Eu posso dar uma outra prova para os irmãos, para que não reste nenhuma dúvida quanto a isso? Só para os irmãos terem uma ideia, abra sua Bíblia em João 17. Eu estou dentro do mesmo contexto, porque o capítulo 13, quando Cristo vai ali para a ceia com seus apóstolos, e ali eles começam a se entristecer, começa o capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Aí vem capítulo 15, 16 e 17. No 17 é dito que então dali ele sai, com os discípulos de Getsêmani, onde será preso. Então é o mesmo contexto. Olha aqui, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Duas coisas eu quero demonstrar aqui. Primeiro, quando ele diz, ele está agora orando pelos seus discípulos. Ele diz, eu não oro somente por esses aqui não. Então há um grupo imediato com quem ele fala, por quem ele ora. Mas de repente ele também ora por um outro grupo, também por aqueles outros que vierem a crer em mim. Então isso demonstra que estes por quem ele ora, imediatamente, não somos nós. Concorda ou discorda? Agora é dito, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra de quem? Dos apóstolos. Ele está falando com o Pai. Quando ele fala com o Pai, ele vai sempre usar os pronomes de primeira pessoa. A ti, a tua. Aí ele fala, eu oro não somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer, por intermédio da sua, não é da tua, mas da sua. Sua, aqui é pronome por meio da palavra deles.
Então, ao longo do capítulo 17, foi dito: a tua palavra é a verdade, a tua palavra eles guardaram, eu ministrei a tua palavra, dei a conhecer a tua palavra, eles creram na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E agora ele diz que estes estavam sendo enviados, e na medida em que eles fossem enviados, eles iriam pregar, e mediante a pregação deles, muitos seriam salvos, muitos viriam a crer em mim, disse Jesus ao Pai, por intermédio da palavra deles, da sua palavra. Então a palavra de Deus agora é a palavra dos apóstolos, e a palavra dos apóstolos, portanto, é a palavra de Deus. Por isso que eles são ramos que levam essa palavra. Eles são Cristo, são embaixadores de Cristo. Isso é tão verdadeiro, quando a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo fala assim: nós somos embaixadores de Cristo, né? Aí você fica todo feliz: nós somos embaixador de Cristo. Pausa. O que é um embaixador? Digamos que o Daniel seja um embaixador do Brasil. O que acontecerá com ele? Ele certamente vai ser enviado para uma outra nação. Concorda? Ou não? Porque ser embaixador implica ir para algum lugar que não seja a sua nação. Não tem razão nenhuma de ser embaixador do Brasil, brasileiro no Brasil. Não tem lógica. Não existe isso. Portanto, ser embaixador implica entrar em nações. Mas de qual nação para qual nação? Da minha para outra? Não. Se eu sou embaixador de Cristo, eu saio do céu para representar o céu em qual nação eu estiver. É a missão que é apostólica. Quando o apóstolo entra no Brasil, ou entra na China, ou entra na Rússia, ou entra na África, onde ele entrar, Cristo está entrando. Porque ele é imbuído de uma autoridade apostólica, ele está ali representando o que ele falar é. Foi por isso que Jesus falou assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto e pregai o evangelho a toda criatura. Ó, ide portanto, esse ide apostólico é somente para apóstolo. Toda a autoridade me foi dada, é minha, portanto você pode ir em meu nome que eu estou te enviando. Então quando você vai, Cristo me enviou, e o que aqui for decidido, estará decidido segundo o evangelho. Então ele entra, aí diz: olha, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele vai andar e ponto final. Não tem que ficar segurando as pernas dele, puxando o pé. Levanta-te e anda. Por isso os apóstolos faziam sinais e prodígios, para que a palavra deles fosse confirmada mediante sinais. E é por isso que os crentes querem fazer a mesma coisa e não conseguem. E acham que Deus está falhando, porque Deus falou e eu oro e o lajeado não anda. É porque essa palavra não é para você, é para os apóstolos. Você vai orar, você vai cair, você vai morrer. Tem pastor paralítico, irmãos, em cadeira de roda, pregando cura para as pessoas. Deus vai curar essa noite. Levanta, varão, daí então, bora. Fica de pé, rapaz. Você está aí falando que Deus vai curar e você não levanta. Não, Deus tem um propósito. Também não tem na vida dos outros também, não, só na sua. Mas temos que pensar isso. Nunca querer obrigar Deus a fazer alguma coisa pensando o que Ele disse quando Ele não disse que faria isso. Que Deus cura, ninguém tem dúvida disso. A Bíblia está cheia de exemplos. Mas nós temos que saber aquilo que Ele prometeu para mim, aquilo que Ele falou a meu respeito, ou a respeito de outro. Isso é uma obra exegética. Você vai ler a Escritura e vai compreendê-la dentro daquilo que está proposto aqui, e não aqui.